Olá, sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas. No vídeo de hoje vamos dar início à leitura do texto Dramaturgias Conviviais, Formas para Experiências do Comum, tese apresentada por Luciana Eastwood Romagnoli, à Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, em 2019. Está chegando agora? Dá uma olhadinha aqui no card para pegar o link logo abaixo da descrição e ver outros vídeos nas nossas playlists no canal, entre literatura propriamente, literatura dramática, dramaturgia e textos teóricos sobre filosofia, estética, crítica e história do teatro. No vídeo de hoje vamos ler o resumo e a apresentação. Então, sem mais, vamos ao texto. Dramaturgias conviviais, formas para experiências do comum, Luciana Eastwood Romagnoli, tese apresentada à Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, para obtenção do título de doutora em artes cênicas, área de concentração, teoria e prática do teatro, linha de pesquisa, texto e cena, orientação professor Dr. Antônio Carlos de Araújo Silva, São Paulo, 2019. Da nota introdutória, ao meu filho Martin Eastwood Romagnoli Miranda, que nasceu durante a realização desta pesquisa e transformou meu modo de estar e agir no mundo. Que bonito. Dos agradecimentos, pulamos a lista de figuras e vamos ao resumo. Resumo: Romagnoli, Luciana Eastwood, Dramaturgias Conviviais, Formas para Experiências do Comum, 2019. Tese, doutorado em Artes Cênicas, Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, 2019. Esta tese propõe o conceito de dramaturgia convivial para a análise estética e crítica de práticas artísticas que intensificam e problematizam o convívio entre espectadores, artistas e, ocasionalmente, técnicos, com base em uma concepção expandida de dramaturgia como a articulação das presenças e sentidos para a composição de um acontecimento. Investigamos modos de elaboração dramatúrgica do convívio em práticas artísticas de teatro e dança, à luz das discussões sobre presença, estética relacional, participação e dramaturgia do público. Analisamos trabalhos do grupo O Povo em Pé, da Cia Senhas de Teatro, da Companhia Brasileira de Teatro e da Demolition Incorporadora para traçar estratégias de implicação do espectador e instauração de experiências estéticas do comum. A partir dessas análises, observamos usos característicos das materialidades da cena e formas de negociação entre os corpos, dialogando com os conceitos de circuito afetivo e política do comum, de modo a relacionar aspectos estéticos, éticos e políticos dessas práticas. Palavras-chave: convívio, dramaturgia, espectador, público, comum. Abstract. This thesis proposes the concept of dramaturgy of conviviality for the aesthetic and critical analysis of artistic practices that intensify and problematize the conviviality between spectators, artists, and occasionally technicians. Based on an expanded conception of dramaturgy as the articulation of presences and senses for the composition of an event, and investigate ways of dramaturgical elaboration of conviviality in theatre and dance practices, in the light of discussions about presence, relational aesthetics, participation, and dramaturgy of audience. We analyzed some works by the O Povo em Pé Group, Cia Senhas de Teatro, Companhia Brasileira de Teatro, and Demolition Incorporadora, to outline strategies for engaging the spectator and establishing aesthetic experiences of common. From this analysis, we observe typical uses of sense materialities and forms of negotiation between the bodies, dialoguing with the concepts of affective circuit and politic of common in order to relate aesthetic, ethical, and political aspects of these practices. Keywords: conviviality, dramaturgy, spectator, audience, common. Sumário, resumo, abstrato, apresentação. 1.
convívio em questão. 2. Estratégias para o convívio teatral. 3. Dramaturgias conviviais. Serão os capítulos aos quais leremos e dividiremos este vídeo da apresentação. Uma nota inicial. Para mim, que escrevo essas palavras em solidão e em certo esquecimento, ao menos momentâneo, da potência do meu corpo, a imaginação de um nós que se manifesta corporalmente aqui e agora constitui um dos principais estímulos de escrita. Sanches, 2016. Tradução da autora. Apresentação. A escrita é uma atividade solitária, tantas vezes realizada por um corpo que se desconecta da própria sensorialidade para se concentrar em um diálogo com discursos ecoados por vozes ausentes. No livro Componer o Plural, de 2016, o pesquisador José A. Sanches trata dessa quase impossibilidade que é escrever em outra forma que não no singular, porque demandaria um consenso que dificilmente as palavras nos permitem ter até conosco mesmos, por sua polissemia, por sua imprecisão, por sua insuficiência, por sua contingência. Ainda que a análise do discurso nos recorde de que há sempre muitos discursos de outros no nosso discurso. Para Sanches, a melhor maneira de compor o plural é outra: dançar. Mas então já não se trata de consenso, mas de corpos que se movem junto, ainda que não no mesmo ritmo, ainda que não na mesma direção. Estar junto pede mais corpo. O convívio é algo que só ocorre se tivermos nascido no mesmo século, se estivermos presentes no mesmo espaço, ao mesmo tempo, e colocarmos nossos corpos uns diante dos outros, sob o risco do olhar, do espirro, do esbarrão, da violência ou do beijo. Algumas coisas só são possíveis quando dois corpos ou mais estão presentes. Isso é do campo da experiência de presença compartilhada, da experiência tátil. A situação convivial é onde um rompe seu isolamento, onde o corpo mobiliza outro corpo, onde dois ou multidões podem agir juntos, ainda que por uns momentos efêmeros, e construir uma forma de vida social transformada. Mas é também onde cada um precisa se haver com sua singularidade frente ao outro, negociar os espaços de liberdade de seus corpos e sustentar um dissenso que nem massacre as diferenças, nem impeça que ainda encontrem formas de habitar um mundo comum. Por que o convívio? Então é uma pergunta que não se encerra. Abre outras perguntas, que serão atualizadas a cada encontro de dois corpos. O que o convívio torna possível? O que podemos fazer juntos? Quantos nós cabem nesse plural? Como convivermos? Esta pesquisa nasceu anos atrás em um corpo mais ingênuo e em um país que permitia corpos mais ingênuos, movida pelo desejo do encontro e da experiência de alteridade. Surgiu como desdobramento da minha dissertação de mestrado e seu esforço em relacionar as dimensões da presença e da dramaturgia, encontrar articulações dramatúrgicas da presença cênica de atores, objetos, luzes, etc., em espetáculos da Companhia Brasileira de Teatro. Para alguém que cresceu em uma cidade de interior praticamente sem acesso ao teatro ou à dança, como ainda estão tantas neste país, formou-se na Faculdade de Comunicação e no exercício diário do jornalismo cultural impresso, sempre muito íntima das palavras e pouco da própria corporeidade. Lançar essa ponte da dramaturgia à presença foi uma resposta incorporada em oposição ao logocentrismo, e ainda que o feminismo não estivesse consciente, ao desconforto com o habitar um corpo identificado como feminino em uma cultura patriarcal. A conscientização da presença urdida pela dramaturgia vem como um gesto para libertar esse corpo de uma socialização demasiado racional
e resgatar algo que se dilui na rotina urbana acelerada e performada em redes sociais: o convívio. Foi num dia em que eu caminhava pela praia com os sentidos despertados pelas texturas de água, areia e vento, no intervalo de programação do Mirada, Festival Ibero-Americano de Teatro de Santos, em 2012, que formulei a hipótese de um conceito operativo: dramaturgia da presença. Apresentei-o ainda na qualificação de mestrado para uma banca que o considerou objeto original passível de investigação em doutorado. No entanto, em fevereiro de 2014, durante uma viagem a Buenos Aires, quando indaguei o crítico Jorge Dubatti sobre as conclusões a que eu havia chegado com base em sua filosofia do teatro, incluindo presença e convívio no trabalho de dramaturgia, ele usou a expressão dramaturgias conviviais para tratar de formas de interação entre atores e espectadores. Compreendi, a partir dali, que não se tratava somente de uma dramaturgia da presença, mas da copresença, do que os corpos fazem quando estão em relação de proximidade uns com os outros. A minha experiência como espectadora e crítica de teatro contemporâneo brasileiro mostrava que havia práticas artísticas muito mais elaboradas do que a simples abertura de momentos de interação ou participação, interessadas em intensificar e problematizar esse convívio entre espectadores e atores ou performers, investindo em formas cênicas para instaurar experiências de alteridade e de estar juntos, fazer juntos. Essa constatação apontou o caminho para a investigação de quais estratégias vêm sendo empregadas por esses artistas e quais efeitos elas provocam no acontecimento cênico ou performático. Um espetáculo determinante para essa compreensão foi O Espelho, do O Povo em Pé, ao qual estive presente em 2012 no Festival de Curitiba. O mais impactante ali era encontrar-me em uma posição em que eu não sabia o que era esperado de mim como espectadora. À mesa de café, seria possível só observar, mas não seria o bastante. Ao mesmo tempo, os interditos convencionados na tradição teatral dificultavam a tomada da palavra. Senti que havia um espaço de indeterminação que, para além dos constrangimentos do público, abria uma brecha para uma liberdade de invenção pouco comum a quem é espectador. Desde sempre, esta foi uma pesquisa realizada da plateia, onde meu corpo sentiu as diferentes demandas e possibilidades de cada forma de convívio instaurada por distintas práticas cênicas. Entretanto, no início, o interesse pelas dramaturgias conviviais se impulsionava por experiências de convívio como potência de elaboração sensível e lúdica do que nos permanece interdito na estreita faixa de ação que corresponde à normalidade no cotidiano. Em outras palavras, o convívio teatral se apresentava também ao espectador como exercício de ação não utilitária sobre o mundo, exercício de ação criativa para os processos emocionais e relacionais que não se esgotam nos ritos sociais legitimados. Uma possibilidade de encontro para elaborar aquilo que o dia a dia não dá conta. Como crítica de teatro, percorrendo festivais nas regiões Sul e Sudeste, principalmente, encontrava uma profusão de trabalhos artísticos, que já não concebiam o espectador como elemento posterior à criação externa ao teatro, mas componentes da situação teatral e de sua dramaturgia. No espectro teórico, isso encontrava correspondência com as discussões sobre presença legadas pelos estudos da performance e outras abordagens dedicadas a desfazer fronteiras entre linguagens, entre corpo e mente, tanto no teatro quanto em outras áreas artísticas, e ainda da filosofia, estética e política. No decorrer da pesquisa, no entanto, as questões ganharam contornos mais políticos. Estes sempre estiveram presentes nos teatros, assim como as tensões sociais nunca inexistiram na sociedade brasileira. O marco é que vieram à tona com uma força crescente que os fez impossíveis de ignorar depois das jornadas de junho de 2013 e suas consequências.
Qualquer idealização do convívio perdia o sentido e fez-se necessária uma ética de coexistência entre singularidades para habitar o campo minado armado pela polarização política na eleição de 2014, o golpe que destituiu a presidente Dilma Rousseff em 2016 e a ascensão da extrema-direita. A discussão sobre dissenso e democracia impôs-se como crucial para qualquer abordagem da convivialidade. Esse contexto político afetou as práticas artísticas dos grupos analisados. O Povo em Pé, Cia Senhas, Companhia Brasileira e Demolition Incorporadora apresentaram, nesta década, trabalhos em que a posição do espectador é destituída do lugar tão somente de observador para um trânsito instável entre ver e outras formas de agir, implicando seus corpos no convívio cênico com atores ou performers, por sua vez, também em deslocamento entre essas posições. Trabalhos em que a experiência estética é algo que se faz junto, com atenção ao tempo e ao espaço compartilhados pelos corpos presentes e com reverberações políticas sobre nossos modos de conviver. Nesse sentido, estar presente como espectadora em Batucada, de Marcelo Evelyn, no Festival de Curitiba de 2016, impactou os caminhos desta pesquisa. A indeterminação sobre como ser público ali, gerando formas muito distintas de relação com o acontecimento performático, e o ser atravessada pela multidão, trouxeram questões principalmente sobre a liberdade de ação no comum. Mais tarde, na residência no Campo Arte Contemporânea, outros desafios se somaram à experiência de singularidade na multidão. As Cia Senhas, com estratégias de manipulação e seu interstício afetuoso, e a Companhia Brasileira, com a realização de um beijaço que demanda consentimento a uma intimidade física anti-heteronormativa entre performers e espectadores, também acrescentaram distintas perspectivas ao problema das dramaturgias conviviais. Compuseram assim um conjunto de práticas artísticas das quais me aproximei como espectadora e crítica de teatro, primeiramente, e então como pesquisadora. Essas três miradas se sobrepõem no campo desta pesquisa, permitindo também o trânsito entre a imersão na experiência, uma tomada de distância crítica, a articulação dos sentidos, os significados e as sensações, e a problematização à luz de questões políticas atuais. A metodologia proposta para a realização desta tese, com observação participante articulada à revisão teórica e a entrevistas, reconfigurou-se no fazer, sujeita às contingências de uma pesquisa de doutorado realizada sem recursos de mecanismos de fomento. O desejo inicial de acompanhamento de temporada de alguns dos trabalhos analisados se mostrou inviável diante da realidade financeira e, consequentemente, do cronograma. Isso impediu a observação distintiva de uma sequência de apresentações, o que poderia fornecer evidências acerca das alterações que cada público provoca na dramaturgia. Ao mesmo tempo, permitiu a concentração na esfera produtiva e criativa, afastando as perspectivas associadas às teorias da recepção, que nunca estiveram no escopo do projeto. O foco de análise dos estudos de caso voltou-se à experiência de ser espectadora em espetáculos que configuravam dramaturgias conviviais, com base na observação participante, na memória e em anotações desses eventos efêmeros, na revisão de registros em vídeo, realização de entrevistas e leitura de textos críticos. No decorrer da pesquisa, foi ainda possível um contato mais próximo com os processos criativos dos artistas, ao frequentar duas oficinas ministradas por Cristiane Zuan Esteves sobre participação e performance urbana, uma oficina ministrada por Márcio Abreu sobre dramaturgia e uma residência artística dirigida por Marcelo Evelyn, além de assistir a ensaios do Povo em Pé e das Cia Senhas durante as temporadas de Os Pálidos, no Fringe Festival de Curitiba, e Aqui Dentro, Aqui Fora, no Sesc Belenzinho, em São Paulo.
Essa diversidade de práticas metodológicas converge com os caminhos da pesquisa qualitativa e com a postura de uma pesquisadora bricoleur que monta sua investigação a partir de diversas experiências e atravessa paradigmas interpretativos para construir uma nova narrativa com a maior riqueza de descrições, embora ciente de que a realidade objetiva não é capturável, o que as teorias do jornalismo ensinam, e de que o olhar sobre a complexidade dos fenômenos carrega as limitações da minha perspectiva. Ainda assim, disposta a investigar o mundo da experiência vivida a partir de uma visão da realidade como socialmente construída. Consequentemente, não há qualquer pretensão de neutralidade distanciada na condução desta pesquisa. Se essa já seria uma abordagem problemática em outros tipos de proposições cênicas, por supor uma pretensa separação sujeito-objeto, nas dramaturgias conviviais torna-se inconciliável. A demanda a implicar o corpo no acontecimento, própria dessas práticas, coloca o corpo e a subjetividade da pesquisadora-espectadora no centro da experiência de convívio. Isso convoca ao jogo as minhas identidades: mulher, latina, branca, cis, heterossexual, mãe, curitibana, crítica e etc. E a minha singularidade dentro do circuito de afetos dos espetáculos. Ao mesmo tempo, esta tese não se propõe a traçar uma generalização totalizadora dos modos de construção das dramaturgias conviviais ou de suas implicações. Seria incoerente com essas dramaturgias que não se estabilizam completamente, mantêm-se lacunares, transitivas, abertas à ação do próximo grupo de espectadores. Seria incoerente, ademais, com o próprio entendimento de arte não como reafirmação do instituído, mas movimento instituinte que se dedica à invenção de outras, novas formas. O campo das dramaturgias conviviais, assim, preserva seus deslimites em expansão. A escrita desta tese se organiza em três partes principais. O primeiro capítulo efetiva uma discussão teórica não exaustiva, pontuada por exemplos de minha experiência como público, acerca da situação de convivialidade instaurada por práticas artísticas nas quais corpos, espectadores e artistas compartilham o tempo e o espaço em copresença. Para isso, dialogamos com conceitos como convívio, de Dubat, 2007, produção de presença, Gumbrecht, 2010, e experiência, Dewey, 2010, com a estética da performance e as classificações da presença definidas por Fischer-Licht, 2008. O lugar do público no convívio teatral é contraposto a ideais comunitários e à argumentação de Rancière, 2010, sobre o espectador emancipado. Em diálogo com autores como Bourriot, 2009, Bishop, 2012 e White, 2013, abordamos os deslocamentos propiciados ao espectador em distintos modos de participação no teatro contemporâneo e em práticas artísticas liminares, Caballero, 2011, ou que investem na situação, Cornago, 2015, mais ampla do acontecimento cênico performático em sua dimensão pública. Finalmente, com base em uma concepção expandida de dramaturgia, Pais, 2004, Burnt, S. Turner, 2008, apresentamos a possibilidade de uma elaboração dramatúrgica da convivialidade com uma abordagem teórico-prática das questões e impasses para instaurar o convívio em uma série de performances urbanas que organizam piqueniques em espaços públicos. O segundo capítulo se concentra nos estudos de caso, contemplando um recorte da cena contemporânea brasileira em que se estabelecem formas de convívio intenso ou radical entre espectadores e artistas. As primeiras obras analisadas são A Festa, O Espelho e Arqueologias do Presente e a Batalha, da Maria Antônia, do Grupo Povo em Pé de São Paulo.
Elas instauram situações de celebração da vida, de um café à mesa e de jogos, enquanto investem na presentificação dos espectadores e no compartilhamento do tempo, de memórias pessoais e públicas e de posicionamentos políticos. Os Pálidos, das Ciências de Teatro de Curitiba, traz à tona o dilema da manipulação dos espectadores em práticas participativas, como convidados de uma festa inacabada. O Projeto Brasil, da Companhia Brasileira de Teatro, também de Curitiba, avança para um convívio à distância íntima entre performers e espectadores que aviva a discussão sobre consentimento. E, finalmente, a obra De repente fica tudo preto de gente e Batucada, da Demolition Incorporadora, do Piauí, misturam os espectadores aos performers e os envolvem em coreografias que mantêm um grau significativo de indeterminação sobre como agir. O terceiro capítulo propõe uma definição para o conceito operativo de dramaturgias conviviais e se desdobra na investigação de seus aspectos estéticos, éticos e políticos. As análises de práticas artísticas empreendidas embasam o exame de procedimentos utilizados nessas dramaturgias, incluindo o uso das materialidades e as estratégias de engajamento do espectador. Finalmente, são discutidas as implicações estéticas e políticas, considerando a circulação de afetos, Ahmed, 2004, Pais, 2018, e os impasses democráticos, Royo, 2016, Mouf, 2003, envolvidos na instauração de uma experiência estética de comum, Pilbart, 2009. As dramaturgias conviviais apresentam-se, assim, com a potência do fazer junto, que contrapõe a dispersão dos corpos físicos em uma cultura altamente virtualizada, marcada pelo utilitarismo, a produtividade e as exclusões do capitalismo. Ao mesmo tempo, estão sujeitas a impasses éticos tão complexos quanto os que se apresentam em outros espaços de convívio social. Investigar o convívio permite olhar para as negociações e demais estratégias envolvidas na partilha e a reinvenção do comum que se estabelece a cada acontecimento cênico. Permite pensar na tomada de consciência do outro e de si, propiciada pelos deslocamentos de espectadores e performers de suas posições convencionadas. Pensar as formas de aproximação e de conflito, as demandas a um espectador presente, consciente, que se posicione como sujeito sensível e sujeito político, a vulnerabilidade e o risco a que se dispõe público e artistas ao aproximar suas presenças quando compartilham um espaço e um tempo. Sempre se conviveu no teatro. Como se convive no teatro hoje? Fim do texto de apresentação. No próximo vídeo, o primeiro capítulo, Convívio em Questão. Muito grato pela sua audiência. Ficamos por aqui e continuem conosco. Vamos até o fim. Grato, até a próxima. Um beijo.